Procuraremos compensar as dificuldades com o esforço acrescido. Eu queria começar por saudar o jornalista Ricardo Alexandre e agradecer a presença e as informações trazidas a esta comissão. Eu gostava de voltar à questão da questão da autonomia editorial, que é o aspecto que se calhar devemos sublinhar com mais ênfase nesta reunião. Eu gostava de começar por dizer que quando se põe em causa a autonomia editorial com orientações que vêm de um intermediário que está entre a direção de programação e a administração, algo preocupante se começa a verificar. E então, a pergunta que eu começo por lhe colocar é no sentido de saber como é que se fez o convite aos cronistas e como é que se decidiu arrancar para esta rubrica. Porque das duas uma, ou a hierarquia da rádio pública vem ter com o diretor adjunto de informação e lhe diz: arranja lá 5 pessoas para uma rubrica, para uma crónica. Ou então, mais fácil ainda, toma lá estes 5 nomes, vai à procura deles e faz lá uma rubrica de crónica de opinião. Ou então, se há um envolvimento do diretor adjunto nesse processo de criação de uma rubrica e até da própria grelha de programação da manhã, não é? Algo de estranho se verifica quando há um recado dado desta maneira ao diretor adjunto, o mesmo que esteve na origem disto, para dizer: olha, isto para a semana acaba. E, portanto, sobre a autonomia editorial e o envolvimento e a participação concreta dos profissionais de informação da rádio pública relativamente a esta forma de organização e de funcionamento da redação e da vida diária desta matéria é algo muito importante que eu gostaria de questionar. Depois, eu queria perguntar-lhe, isto é uma pergunta que já temos feito a várias pessoas, para ver se conseguimos perceber quem é o responsável pela programação da Antena 1. Nos termos da lei, em geral, seria o diretor de programas, Rui Pego. Ou então, havendo aqui um caráter especial nas manhãs da Antena 1 atribuído à informação, haveria aqui uma responsabilidade, no mínimo, partilhada com a direção de informação. O que eu pergunto é qual é o papel do representante ou do intermediário da administração no meio disto. Que é, pelos vistos, quem decide que se acaba com uma rubrica ou que não se renovam os contratos. Depois, uma questão relacionada com esta tem a ver com os acertos que falou na sua intervenção inicial. Os acertos na rubrica que estavam a ser pensados. Substituir, presumo que uma das cronistas pô-la em antena na parte da tarde, na grelha de tarde, substituí-la por uma senhora fora de Lisboa, de pendor mais conservador, para fazer um contraponto à Raquel Freire. Bom, isto significava manter a rubrica. O que eu lhe pergunto é, para além destas coisas que foram equacionadas, o que é que foi feito relativamente à sua concretização? Isto ia acontecer quando? Quando é que a cronista ia ser substituída? Quando é que a Raquel Freire ia ter um contraponto? Que contactos é que foram feitos? Quando é que iam ser feitos contactos, se é que não foi feito nenhum? Porque estas ideias, estávamos a pensar fazer isto, bom, então há aqui uma lógica de continuidade da rubrica que interessa conhecer e que vem contrariar a lógica que nos foi dada, transmitida, nesta perspectiva de refletir e preparar o fim da rubrica de crónica de opinião este tempo, na sequência dos tais mails, na sequência das tais críticas, na sequência das tais avaliações negativas. Em concreto, eu pergunto-lhe que consequências para si, no seu pensamento e na sua ação, é que teve o e-mail do diretor de programas Rui Pego a sugerir que se preparasse o final da rubrica. Considerou que, já que aquela questão não tinha surgido na reunião que citou, era uma questão menos relevante ou menos consequente? Considerou que não haveria matéria que desse seguimento ou que iria aguardar novas indicações por parte da hierarquia, para percebermos se estávamos perante como alguns dizem, um grito de alma, uma espécie de desabafo, eu não gosto daquela rubrica e lembrei-me disto agora, ou se havia aqui qualquer coisa mais profunda relativamente ao questionamento e à perspectiva do encerramento, ou fim daquela rubrica de crónica de opinião. São, ao fim e ao cabo, 3 ou 4 grupos de questões. Há um aspecto que resulta daqui que
também deve servir de lição e ensinamento para o futuro. É que se esta confusão acontece, ainda agora, o Diretor-Geral de Conteúdos ainda agora tomou posse, e se esta questão não se sabe muito bem quem é que é o responsável pelo quê no Serviço Público de Rádio, isto existe de facto um esclarecimento para além do apuramento dos factos que aconteceram naquele dia. A partir de agora, como é que isto vai funcionar? Também importa sabermos isso.